sua glória todos hão de ver, e a Ele se igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol, sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, em glória reinará, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, e em Deus a esperança cheia. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu. Na cruz vida nos deu, igual outro não há. E erga os olhos, o Rei chegou. Diga isso! A luz do mundo nos alcançou. E não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram no nome de Jesus. E não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Jesus. Nome sobre todo nome.
sou. Não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. E não há um nome igual. 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 Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus pela noite que passamos. Muito obrigado por essa manhã. Continua na direção deste culto. Que Teu Espírito Santo esteja na direção, ó Pai, falando aos nossos corações, através da Tua palavra, aquilo que nós precisamos ouvir. Ó Deus, tira toda a distração, tira toda a inquietação, tira toda a ansiedade, e que possamos, ó Deus, estar atentos à Tua palavra nesta manhã, Pai. Tua palavra é como espada que penetra no coração, na alma. Ó Deus, que ela fale agora a nós. Ó Deus, em nome de Jesus, continua nos abençoando. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nesta manhã, que é uma manhã especial, vamos ter a ceia do Senhor. É o primeiro domingo do último mês do ano, dezembro. Glória a Deus por isso. Nós vamos falar, irmãos, nesta manhã, estudar a respeito do dízimo. Vamos falar sobre o dízimo nesta manhã. Tem muita coisa, irmãos, que a gente pode falar a respeito do dízimo. E não teremos tempo para falar tudo. Mas o dízimo é um assunto muito importante. Muito importante. E às vezes até controverso para alguns. Controverso. Mas quando a gente tem a Bíblia, irmãos, a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. O cristão, o crente, ele tem a Bíblia como a sua bússola, o seu guia. Então, nós podemos ser dirigidos pela Bíblia, né? E a Bíblia fala sobre esse assunto, sobre o dízimo, e ela não nos deixa sem informações a respeito desse assunto. A respeito do dízimo, irmãos, a primeira pergunta que se faz, né, o que é o dízimo? Tem muita gente na nossa igreja, tem muitos novos crentes na nossa igreja, e que talvez ainda não saibam o que é o dízimo. Eu creio que a maioria aqui já sabe. Quem é crente antigo já sabe o que é o dízimo, mas na nossa igreja tem crentes novos. E tem pessoas também, irmãos, que vêm de outras igrejas. No último domingo nós recebemos cerca de quase 30 pessoas na classe de membresia, pessoas que vieram de outras igrejas. E nem sempre essas igrejas, de onde essas pessoas vieram, ensinam a respeito do dízimo. Então, quem veio ou quem está vindo de outra igreja pode aprender muito também nesta manhã, além dos que já são membros aqui da IBMI há alguns anos. A gente poderia dizer, irmãos, que o dízimo, tecnicamente falando, vamos usar uma linguagem, né, bem objetiva e técnica, e se baseando no significado da palavra dízimo, que a palavra dízimo significa 10%. Então, baseando na definição da palavra dízimo, nós podemos afirmar que dízimo é uma contribuição financeira de 10%, que é tirado da nossa renda.
E o dízimo, ele é dado para a igreja. Então, uma definição bem clara e objetiva. Dízimo é uma contribuição financeira de 10% da nossa renda que nós damos na igreja. Essa pode ser uma das definições de dízimo, e é uma definição correta, bíblica e bem objetiva. Agora nós podemos dizer também, irmãos, que dízimo é uma forma de agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Essa é uma outra forma de você definir o dízimo. Dízimo é uma forma, uma maneira de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. O salmista, no Salmo 116, versículo 12, ele faz a seguinte pergunta. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado. Existem várias formas, irmãos, de você agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. E uma das formas é o dízimo. O dízimo é uma das formas que nós encontramos na Bíblia, que as pessoas tinham, os servos de Deus tinham, de agradecer a Ele pelas bênçãos recebidas. O judeu fazia muito isso. Ele agradecia a Deus pelas bênçãos. E quais eram as bênçãos que eles recebiam? Geralmente, irmãos, eram bênçãos da chuva, da colheita, da prosperidade. Então, eles agradeciam a Deus através do dízimo, ou dando dízimo. Nós podemos também definir o dízimo da seguinte maneira. O que é o dízimo? O dízimo é a maneira que Deus providenciou para a manutenção da sua casa. Amém? Vou repetir. O dízimo é uma maneira que Deus providenciou para a manutenção da sua casa. Qual é a casa de Deus? Qual é a casa de Deus? Jesus disse aos vendedores do templo: vocês transformaram a casa de meu pai num covil de salteadores. A casa de Deus, irmãos, é a igreja. Amém? Malaquias 3:10, só a parte A do versículo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Agora olha a razão. Para que levar o dízimo ao templo? Para que o que, irmãos? Para que haja mantimento na minha casa. Então, quando Deus teve essa ideia de estabelecer o dízimo, Ele tinha como objetivo a manutenção da sua casa, ou seja, da igreja. Da igreja. Mais tarde a gente vai entrar mais em detalhes com relação a essa questão aqui, manutenção da igreja. Nós podemos, irmãos, também definir o dízimo. Olha quantas maneiras a gente tem de definir o dízimo. A gente pode dizer o dízimo, olha, o dízimo é um ato de adoração. Amém? Quando eu estou entregando o dízimo, eu estou adorando a Deus. Irmãos, nós não podemos desassociar o dízimo da adoração. Porque o dízimo, quando Deus estabeleceu, foi num contexto de adoração. Ele estabeleceu o dízimo como um ato de adoração. Vamos ver isso? Deuteronômio 14, 22 e 23. Olha o que é que ele diz ao seu povo. Todos os anos, juntem uma 10ª parte de todas as colheitas. 10ª parte, aí é o dízimo. E levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado.
ali na presença do nosso Deus, como aquela 10ª parte dos cereais, do vinho, do azeite também, a primeira cria das vacas e das ovelhas. Ou seja, irmãos, o dízimo estava dentro de um contexto de adoração. Por isso, irmãos, que é importante, quando você dizima, você entender que isso é um ato de adoração. A gente pensa que adoração é só no louvor. Está louvando, e isso é adoração. Louvar é adoração. Mas na hora de ofertar e de dizimar, isso também é adoração, irmãos. Então, dizimar é adorar o Senhor. Tem crente que não entende assim. Ele acha que dizimar não tem nada a ver com adoração. Tem tudo a ver com adoração. Porque na Bíblia, Deus colocou o dizimar como um ato de adorar Ele. Então, quando você estiver dizimando, você está também adorando ao Senhor. Amém? O amém foi fraco, amém, irmãos? Amém. Outra coisa, irmãos, o dízimo é uma das formas que nós temos de provarmos e dizermos que Deus ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. De dizer que Deus tem importância para nós, de dizer que a igreja tem importância para nós. Irmãos, não adianta só falar, eu amo a Deus. A gente tem que provar isso. Existem várias maneiras de provarmos que nós amamos a Deus. Existem várias. E o dízimo é uma delas. Quando você dizima, você está dando provas de que você ama realmente ao Senhor. Porque você está dando a sua contribuição, você está ajudando na causa, você está contribuindo com o crescimento do reino. A igreja, nós sabemos, é do Senhor. Então, quando você dizima, você está dizendo que você adora, que você ama ao Senhor. Olha o que está escrito lá em Provérbios 3, versículo 9. Vamos ler todos juntos? Honre. Irmãos, dizimar é você honrar ao Senhor. Você está honrando a Deus. Quando você contribui, oferta e dizima, você está honrando. Olha o que o autor aqui de Provérbios fala. Honre o Senhor com o quê? Com os seus recursos. Amém, irmãos? Não adianta honrar só de lábios. Honrar, eu te honro, Senhor, eu te honro, Deus, eu te honro, eu te amo. Deus está assim? Sim, e daí? Qual é a prova que você me dá que você me honra? Qual é a prova que você me dá que você realmente me ama, me honra? Aí, irmãos, então, honre o Senhor com todos os seus recursos. E tem mais. E com os últimos frutos. Hein? Em algumas Bíblias tem primícias, né? E com as primícias. Primícias são os primeiros. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Amém? Amém. Olha aí, irmãos, quantas maneiras nós temos de definir o dízimo. Dízimo é uma contribuição financeira de 10%. É uma forma de agradecermos a Deus tudo o que Ele tem feito por nós. É a maneira que Deus providenciou para a manutenção da sua casa. É um ato de adoração. É uma forma de dizermos e provarmos que Deus ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Então o dízimo é tudo isso, irmãos. O dízimo é tudo isso. Agora, a quem pertence o dízimo? Vamos ver? A quem pertence o dízimo? Irmãos, o dízimo tem um dono. Quem será o dono do dízimo? Quem será o dono do dízimo? É o pastor? Não. É a igreja? Não. É você? Não. Vamos ver? A Bíblia responde. Levítico 27, 30
e 32. Quem é o dono do dízimo? Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. Pertencem ao Senhor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passam debaixo da vara do pastor, será consagrada ao Senhor. Amém? De quem é o dízimo, irmãos? Do Senhor. Agora, irmãos, quando a gente afirma que o dízimo é do Senhor, isso aí tem algumas implicações, viu? Quer ver quais são as implicações? Se o dízimo pertence a Deus, ele não é meu. Vamos dizer isso? O dízimo, diga o dízimo, não é meu. Essa é a primeira implicação. Se pertence a Deus, ele não é meu. Segunda implicação: se o dízimo é de Deus, quando eu entrego o dízimo, eu estou apenas devolvendo o que é dele. Amém? Amém. Os irmãos concordam comigo ou não concordam? Amém. Pense bem, se o dízimo é de Deus, quando eu entrego o dízimo, eu estou apenas devolvendo o que é dele. Não é verdade? Eu estou apenas devolvendo o que é dele. Outra implicação: se o dízimo é de Deus, eu não posso fazer com o dízimo o que eu quero. Concordam comigo ou não concordam? Vão raciocinando aí, viu, irmão? Se o dízimo é de Deus, eu não posso fazer como alguns crentes fazem com o dízimo o que eu quero. Como é que eu vou pegar uma coisa que não é minha e fazer o que eu quero com o que não é meu? É assim? Não, irmão, se é de outra pessoa, eu não posso ficar. Não é meu, é de Deus. Agora, outra implicação: se o dízimo é de Deus e eu não devolvo a ele, eu estou... É outra implicação. Ô, irmãos, se eu pego uma coisa de uma pessoa e não devolvo, os irmãos estão entendendo as implicações? Então, a Bíblia diz que o dízimo pertence ao Senhor, irmãos. Então eu não posso administrar o dízimo. Não é meu. Eu não posso fazer com o dízimo o que eu quero. Não é meu. A gente tem que entender, irmãos, que o dízimo é de Deus. Deus falou: o dízimo é meu. O dízimo é meu. Então, se é de Deus, eu vou devolver a ele. Dízimo é devolução, irmãos. Dízimo é devolução. Agora, onde o dízimo deve ser entregue? Onde o dízimo deve ser entregue? Nós lemos lá no texto de Malaquias 3:10, a gente não vai ler de novo, só para lembrar os irmãos, está escrito lá: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro, irmãos, era um local do templo que as pessoas chegavam e depositavam dízimo. Casa do tesouro. O judeu chegava lá e botava lá o dízimo. Casa do tesouro. Agora, irmãos, isso tem implicações também. Se é para entregar o dízimo na casa do tesouro, que hoje seria a igreja, quais são as implicações? Primeiro, o dízimo não pode ser entregue a pessoas. Tem crente, irmãos, que não, mas eu vou dar o meu dízimo para ajudar fulano. Não, irmãos. Se você quer ajudar alguém, ajude com sua oferta. Amém? Mas não com dízimo, porque o dízimo não é seu. O dízimo é de Deus. Então você não pode pegar algo que é de Deus e dar para outra pessoa. Você tem que dar na igreja, porque é na igreja que Deus estabeleceu você dar o dízimo. O dízimo não pode ser entregue, se o dízimo deve ser entregue na igreja, o dízimo não pode ser entregue a entidades missionárias. Tem muitas missões por aí, irmãos, né? Muitas missões que fazem obra missionária. Mas dízimo não é para ser entregue a missões e nem a missionários. Viu? Não pegue o seu dízimo, vou ajudar um missionário. Está errado.
você está fazendo o uso errado do dízimo. Se você quer ajudar algum missionário, ajude com a sua oferta. Amém? Amém. Não com dízimo. O dízimo é para ser entregue na igreja. Porque tem crente, irmão, que tem esse hábito. Não, um missionário, coitado, fulano de tal lá. E o missionário, irmãos, que é missionário verdadeiramente, não aceita dízimo como contribuição. Se ele sabe que alguém está lhe dando dízimo, ele fala, não, é dízimo, eu não quero não. Se você quiser me ajudar, ajude com a sua oferta, não com o seu dízimo. Amém? Amém. Então não é para ajudar missionário com dízimo. Outra coisa, irmãos, dízimo não deve ser entregue a casas de recuperação. Viu? Também não. Casa de recuperação, se você quer ajudar, ajude com oferta, não com dízimo. O dízimo é para ser entregue na igreja. E na igreja que você congrega e que você é membro. Amém? Se você é membro da IBMI, você vai entregar o dízimo aonde? Se você é membro da igreja Sinai, você vai entregar o seu dízimo aonde? Na Sinai. Se você é membro da Presbiteriana, entregue na Presbiteriana, viu? Então, você tem que entregar o dízimo na igreja que você congrega, na igreja que você é assistido, na igreja em que você é pastoreado, na igreja que você é alimentado. Amém? Trazei todos os dias na casa do tesouro. Então, irmãos, está bem claro na Bíblia. Se Deus, irmãos, é o dono do dízimo, como nós vimos, é Ele quem estabelece o lugar onde o dízimo deve ser entregue. E Ele já estabeleceu. A gente não vai discutir com Deus. Se o dízimo é dele, Ele que decide. E Ele diz, trazei todos os dízimos, aonde? Para onde? Para a casa do tesouro. Então isso é importante, irmãos. Onde o dízimo deve ser entregue. Então eu creio que eu tirei a dúvida de muita gente aqui, não é verdade? Que às vezes ficar em dúvida, eu estou com dízimo aqui, eu entrego aonde, né? Eu vou dividir o meu dízimo, uma parte eu entrego na igreja, outra parte eu entrego para o missionário, outra parte eu entrego para a irmãzinha ali que está desempregada. Não. Não pode não, irmãos. Todo dízimo tem que ser entregue na igreja. E eu vou dizer porque você tem que entregar na igreja, viu? Além de ser uma ordem de Deus, tem outras razões também. Agora, irmãos, quem deve dar o dízimo? Quem deve dar o dízimo? O que a Bíblia estabelece? Todos os crentes. Amém? Todo o povo de Israel tinha que dar o dízimo, do menor ao maior. Deus não excluiu ninguém de dar o dízimo. Porque a gente pensa assim, não, mas o pobre não precisa dar o dízimo. Tem que dar o dízimo também, irmãos. Tanto o pobre como o rico. Tem que dar o dízimo. Era estabelecido isso. Agora, é claro, irmãos, que o dízimo é tirado de alguma coisa, né? Eu falei no início que é uma contribuição financeira de 10% da nossa renda. Então, se você tem renda, você tem que dar o dízimo. E quando eu falo em renda, irmão, eu estou falando salário, ajuda de custo, mesada, oferta que você recebe, aposentadoria, 13º. Um objeto que você vende, ok? É renda, irmãos, aqui é muito amplo, viu? Às vezes você não tem um emprego, não recebe um salário, mas tem aquele irmãozinho que chega para você todo mês, ô irmão, tem uma ofertinha aqui para você. Né? Você não recebe oferta? E essa oferta aí, você vai falar, não vai dizimar não, é? Tem dizimado essa oferta que você recebe aí do irmãozinho que te ajuda todo mês com oferta. Né? A mesada do marido, né? Tem esposa que recebe mesada. Cadê o dízimo da sua mesada? Não é verdade? Irmãos, quem deve dizimar são principalmente líderes, viu? Atenção aos líderes aqui da igreja, quem trabalha, quem ministra no altar, quem ministra aí, né? Você é o primeiro a ter que dar o dízimo, viu?
quem fica aqui em cima, quem toca, quem ministra no louvor, quem prega, diáconos, líderes de ministério. São os primeiros, irmãos. São os primeiros a ter que dizimar. O líder que não dizima, né? Tem que dizimar, irmãos. Tem que dizimar. Tem até igrejas, irmãos, que os líderes que não dizimam não podem assumir cargos na igreja. Em algumas igrejas são assim, viu? Pessoas que não dizimam, elas não podem ocupar a função de liderança nas igrejas. Porque, irmãos, se é um princípio para todo mundo, é um princípio principalmente para quem lidera, não é verdade? Se os líderes não dão exemplo, fica difícil. A viúva pobre, irmãos, ela não foi excluída de ofertar, né? Jesus viu aquela viúva dando tudo que ela tinha. Então, ali mostra, irmãos, que, né, como eu falei, a pessoa que recebe o salário mínimo não está excluída de ofertar. Até porque, irmãos, o dízimo é porcentagem, né? Ninguém paga mais, ninguém paga menos. O dízimo, ele faz justiça. Quem recebe mais, contribui mais. Quem recebe menos, contribui menos, que é 10%. Para todo mundo. Então, o dízimo é justo nisso. Ele é igualitário, o dízimo. Então, todo mundo deve dar o dízimo. Agora, é claro, se você não tem nenhuma renda, né? Agora tem, né, como eu falei, eu conheço pessoas, irmãos, que não têm nenhuma renda, mas quando recebem um presente, né, elas procuram, né, até dar o dízimo daquele presente, elas procuram alguma maneira de dizimar, ok? Então, todo mundo está incluído nisso aí, né? Todo mundo. Agora, vamos ver qual é a finalidade do dízimo, irmãos. Voltando à finalidade do dízimo. Por que Deus instituiu o dízimo? Por que Deus instituiu o dízimo? Lá em Malaquias está bem claro, né? Um dos objetivos era para que haja mantimento na minha casa. Irmãos, havia naquela época o templo, né? Havia o templo. E como é que esse templo ia ser mantido? Como é que os levitas iam dedicar, né, 24 horas por dia ao templo? E como é que eles iam viver, né, os levitas, os sacerdotes? Porque Deus proibiu os levitas e principalmente os sacerdotes de trabalharem. Deus proibiu. Mas eles tinham que ser mantidos. E o custo, irmãos, da manutenção do templo era muito alto. Porque o templo ficava aberto quase praticamente, né, 24 horas por dia. O templo lá de Jerusalém. E os judeus iam para adorar o Senhor. Né, tinha culto todo dia. E tinham sacrifícios que eram oferecidos. Então, havia muitas despesas. E aí Deus estabeleceu o dízimo para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Então, uma das finalidades do dízimo Deus estabeleceu para a manutenção da igreja, do trabalho da igreja. Irmãos, uma pergunta aqui: como é que uma igreja vai se manter se não for através dos dízimos e das ofertas? Me responda. Principalmente você que é contra o dízimo, me responda. Como é que uma igreja vai se manter aberta com uma IBMI? Porque, irmãos, tem igreja por aí que só abre dia de culto, viu? Tem igreja por aí que só abre dia de culto. Mas tem igreja como a IBMI que fica aberto de terça a domingo para atender as pessoas, para realizar os cultos. Então me explique como é que uma igreja se mantém se não for através de dízimos e ofertas. Como é que a nossa igreja, irmãos, agora eu vou tratar aqui da IBMI, vai pagar os seus funcionários, os seus obreiros e os seus pastores se não for através dos dízimos e ofertas? Vá pensando aí, depois me dê uma explicação, viu? Me dê uma solução, que eu não achei outra ainda. Irmãos, como é que a IBMI, a nossa igreja, pode abrir, né, de terça a domingo, só não abre segunda-feira, de 1h30 até 22 horas,
com despesa de água, luz, manutenção, sem os dízimos e as ofertas? Como é que a nossa igreja vai manter uma casa de recuperação? Nós temos uma casa de recuperação cujo custo mensal é de R$ 7.304, sem os dízimos e as ofertas. Como é que a IBMI vai poder manter 3 congregações, 2 no interior, 1 na capital, cujo custo com essas 3 congregações é R$ 18.000 por mês, sem os dízimos e as ofertas? Agora pergunta para quem está ao seu lado: você sabe como? Sem ser através dos dízimos e das ofertas? Eu ainda não achei uma maneira, irmãos. Eu ainda não achei uma maneira que não seja através dos dízimos e das ofertas. Porque, irmão, não chove dinheiro do céu, não dá dinheiro em árvore. É verdade ou não é? Então, por isso que Deus estabeleceu para a manutenção da casa do Senhor, irmãos. O seu dízimo, a sua oferta, é para manter a igreja funcionando, para manter a igreja aberta, os funcionários trabalhando e você sendo atendido. Irmão, sabe quantas pessoas a gente atende aqui por dia, né? Por dia a gente atende aqui? Os pastores, conselheiros, né? Sabe? E inclui agora psicólogos. Umas 25 pessoas por dia são atendidas aqui na IBMI. Multiplique isso vezes terça, quarta, quinta, sexta. Multiplica aí 25 vezes 4. Quantas pessoas são atendidas por semana? Pessoas que chegam aqui atribuladas, né, desesperadas, e aí são atendidas, né, pelos pastores, e a igreja tem que estar aberta, e aí tem que ter gente para lavar banheiro, e aí tem que ter funcionário para abrir portão. Irmão, tudo isso. Agora me explique, você que é contra o dízimo, como é que a gente vai manter a igreja? Me explique. Estou esperando. Me explica. Irmãos, essa é uma razão muito boa para dar dízimo e oferta. Amém? Por isso, irmão, Deus estabeleceu, né? Deus estabeleceu os dízimos. Já no Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento. Agora, irmãos, dízimo entra também, é uma questão de fé, viu? Porque tem gente que pensa, que tem uma fé pequena, que se ela der o dízimo, ela não vai ter dinheiro para comprar comida, para pagar água, para pagar a luz. Irmãos, Deus falou lá ao povo de Israel e fala para nós: fazei prova de mim. Porque Deus sabe justamente dessa nossa dificuldade, irmãos, falta de fé. E aí ele diz ao povo, né, de Israel: façam prova de mim, não tenham medo, não tenham medo. Deem as primícias para mim, depois façam prova de mim. Então, irmãos, dízimo é uma questão de fé. Porque se eu deixar, tem gente que diz assim: eu não consigo dar o dízimo. É claro que você não consegue, porque você paga todas as despesas, e aí depois, se sobrar, você vai dar o dízimo. Aí o que acontece? Hein? Nunca sobra, não é verdade? Uma vez a irmã me perguntou: pastor, eu não consigo dar o dízimo. Eu disse: por quê, minha irmã? Pastor, é o seguinte, quando eu recebo dinheiro, eu pago isso, pago aquilo. Quando eu vou ver, não tem dinheiro para dar o dízimo. Claro que nunca vai ter dinheiro. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa na sua lista de, né? Quem tem orçamento, quem faz orçamento direitinho, anota tudo. Você anota? É bom ter orçamento, viu? Quanto é que você gasta no mês, quanto é que você recebe, viu? Para você não ficar endividado. Irmãos, tem gente que não faz orçamento nenhum, está tão endividado que está devendo até a Deus. Tem gente que me procura: pastor, o que é que faço? Eu estou devendo. A quem? A Deus. Tem uns 4 meses que eu não dou dízimo. Irmão, sabe o que é que faz isso? Porque sabe que Deus não vai colocar no SPC, né? Imagine você receber uma carta do céu, Serasa do céu,
Pensou? Irmão, se tivesse Serasa no céu, eu acho que muita gente ia receber uma carta do... Quem ia entregar não era o correio, era um anjo. Olha, chegou a carta da Serasa do céu. 3 meses. E agora? Seu nome vai para o SPC do céu. Ó, como não tem, irmão, Serasa no céu, nem SPC, o crente relaxa, não é verdade? Relaxa. Agora tem uns que são até assim, irmãos, ó, eles depois dão o dízimo, eles calculam os meses atrasados e dão depois. Menos mal, né? Agora tem uns que, sabe como é, né, Deus? Deixa para lá. Vamos começar, passa a borracha. Começa agora. Vai, irmão. Deus perdoa a primeira vez, Deus perdoa, mas depois já fica uma coisa, né? Aí é muito relaxamento, irmão. Mas por que não consegue? Porque não dá o quê? A prioridade. Não dá a prioridade. Então, tira. E aí, irmãos, eu acredito, tenho certeza que Deus não vai deixar faltar. Amém? Agora é uma questão de fé. Você tem que fazer prova de mim. Não deixe o dízimo por último. Coloque o dízimo como primeiro lugar. Irmão, porque Caim foi fazer isso. Caim, diz o texto lá, que ele pegou depois de muitos dias, ele foi dar uma oferta a Deus. Irmão, segundo alguns estudiosos da Bíblia, aquela oferta de Caim e Abel se tratava de dízimo. O texto não diz que era dízimo, mas alguns estudiosos acham que ali estava se tratando de dízimo. Então Abel trouxe das primícias do seu rebanho, e Caim, diz lá o texto, depois de muitos dias, depois que o tempo passou, e aí Deus não aceitou aquela oferta de Caim. Porque ele, né, entregou do resto, do que estava sobrando. Não pode, irmãos. Uma outra coisa, irmãos, com relação ao dízimo. Pastor, eu posso dar menos de 10%? Irmãos, a palavra dízimo significa o quê? 10%. Então, não pode ser negociado, irmãos. Dízimo não se negocia, é 10%. É 10%, não pode ser 9,9%, é 10%. Não é verdade? É 10%. Oferta não. Oferta você dá 5, 10, 15, 20, 100, 1.000, 500 mil. Mas dízimo é estipulado, né? É 10%. 10%. Deus tem promessa para quem dá o dízimo? Tem. Está lá em Malaquias 3, 10b e 11. Nós vamos ler. Tem uma promessa aqui, né, irmãos? Não é barganha não, viu, irmãos? Eu vou falar depois sobre barganha. Não é barganhar com Deus não, mas é uma promessa. Aqui, ó. E provai-me nisso, nisso o quê? O que é que Deus está falando aqui? E provai-me nisto. Nisto o quê? No dízimo. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção. E tem mais, irmão. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então Deus está fazendo promessas aqui, irmãos. Eu vou derramar sobre vós bênção sem medida. Vou repreender o devorador, para que não consuma o fruto da terra. Então Deus está dizendo, o próprio Deus, fazer prova de mim. Faça a prova de Deus com relação ao dízimo. Faça a prova. Ó Deus, eu vou dar o dízimo. Eu vou dar o dízimo. E aí vou deixar tudo com o Senhor. E Deus vai te abençoar. Amém? Deus vai te abençoar. Agora, irmãos, vamos ver Jesus e o dízimo. Irmãos, tem vários vídeos aí na internet de pessoas combatendo o dízimo. E a principal argumentação dessas pessoas é o seguinte, que o dízimo era algo da lei. E nós não estamos mais debaixo da lei, a gente vive debaixo da graça. Por isso, não precisamos mais entregar o dízimo. Agora, irmãos, vamos ver o que está escrito na Bíblia. A primeira coisa, irmãos, que a gente tem que dizer é o seguinte. 400 anos antes da lei ser dada, 400 anos antes, um homem chamado Abraão, servo do Deus Altíssimo, ele deu o dízimo. Antes da lei. Está lá em Gênesis, você procura lá Abraão, você vai ver ele dando dízimo a
Melquisedeque, que, segundo o autor da carta aos Hebreus, Melquisedeque era um representante de Cristo Jesus. Ou seja, o autor da carta aos Hebreus afirma categoricamente que ao dar o dízimo a Melquisedeque, Abraão estava dando o dízimo a Jesus. Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é o autor da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 7, procure lá, Hebreus 7, 8, pois procure na sua Bíblia em casa. Então, irmãos, a lei veio sancionar o dízimo. O que é sancionar? O que é sancionar? Sancionar é oficializar uma prática que já existia. Abraão deu dízimo. Agora, quem disse a Abraão para dar o dízimo? Quem ensinou a Abraão que ele devia dar o dízimo? Hein? Ou ele deu porque ele quis dar? Não, irmãos, alguém ensinou a ele. E quem deve ter ensinado, irmãos? Deus. Deus deve ter falado a Abraão: Abraão, dê dízimo, Abraão. Use a prática do dízimo. Foi Abraão. Ou foi Deus que falou para Abraão. Mais adiante a gente vê Jacó. Jacó também, irmãos, viveu antes da lei, viu? Jacó não tinha nada a ver com lei, né? Não tinha lei estabelecida ainda. Jacó, fugindo do irmão Esaú, ele faz uma promessa para Deus. Que promessa foi essa? Lá em Betel ele faz uma promessa. Agora aí, irmãos, é conhecimento bíblico. Ele teve um sonho de uma escada que ligava a terra com o céu, anjos subindo e descendo. Aí ele disse: eu não sabia que Deus estava nesse lugar. E ele botou o nome do lugar de Betel, casa de Deus. E aí ele fez uma promessa. Que promessa foi? O que é que ele disse para Deus? Senhor, se eu for em segurança, se o Senhor me levar em segurança até a terra para onde eu estou indo, se o Senhor lá cuidar de mim, me der provisão, me der alimento, me der roupa, me proteger, eu te digo, eu prometo, eu juro, que quando eu voltar de lá, eu te darei o dízimo. Amém? Eu te darei o dízimo. Ô irmãos, onde é que Jacó aprendeu isso? Claro, irmãos, que foi Deus que falou com ele. Então o dízimo era uma prática comum antes da lei. Então, irmãos, como é que eu posso dizer que a lei apenas sancionou, Deus apenas sancionou algo que já havia, irmão, já era comum, já havia? Então não pode, irmãos, dizer que, né? Agora, Deus, né, colocou o dízimo na lei e colocou regras sobre o dízimo na lei, ok? Estabeleceu regras, tudo na lei. Mas já existia o princípio do dízimo, ou a prática do dízimo já havia. E com relação a Jesus e o dízimo? Jesus falou sobre o dízimo? Falou. Ele falou na conversa com os fariseus. Quer ver? Vamos ver Jesus mencionando o dízimo? Mateus 23, 23. Vamos ver se Jesus foi a favor, contra ou foi neutro com relação ao dízimo. Olha o que ele diz aqui: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Agora presta atenção no que Jesus vai dizer: vocês devem praticar estas coisas. Que estas coisas Jesus está falando? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem o que é omitir? O que é omitir? Sem deixar de fazer aquelas. Aquelas o quê? O que é aquelas que Jesus está se referindo? O ato de dizimar, irmãos. Ou seja, Jesus não está aqui, como dizem alguns, desaprovando o dízimo, de maneira nenhuma. Pelo contrário,
Ele está dizendo aos fariseus: olha, vocês devem continuar dizimando. Agora, não se esqueçam de praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Agora, irmãos, a justiça, a misericórdia e a fidelidade devem continuar sendo praticadas hoje, ou era só para ser praticada na época da lei? Hoje. Agora sim, se a justiça, a misericórdia e a fidelidade é para ser praticadas hoje, por que o dízimo não é? Porque a gente vai tirar o dízimo daqui e deixar só justiça, fidelidade e misericórdia? Se Jesus está dizendo para praticar as duas coisas. Não, irmãos. Então Jesus aí está sancionando. Ele não está sendo contrário ao dízimo. E aí tem mais, irmãos. Mas Jesus está falando para os fariseus, que eram israelitas. Os fariseus eram judeus. Ele estava falando no contexto do judaísmo. Então vamos lá para Mateus 5:20. Olha o que ele vai falar para os discípulos agora. Ele vai falar para os discípulos, para o povo dele, para a igreja, porque aí os discípulos já representavam a igreja. Olha o que ele diz aí. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Pois eu digo que... Irmãos, olha o que Jesus diz: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino do céu. O que significa justiça, irmãos? Justiça significa todo o comportamento dos fariseus e escribas. Justiça significa as atitudes que eles tinham, os comportamentos que eles tinham, né? A prática da lei. Então Jesus na verdade está dizendo o seguinte, e o Novo Testamento nos ensina isso, irmãos, que nós temos que ser superiores à lei. Na época da graça, irmãos, a dispensação da graça é muito mais séria do que a dispensação da lei. A dispensação da graça, ela exige mais do que exigia a lei. Quer ver que exige? Na lei dizia assim: se você matar o seu irmão, né, meter a faca nele, dar um tiro, você está condenado. Aí vem a época da graça e diz o que é que Jesus disse? Se você falar para o seu irmão, maldito, você já matou o teu irmão. A lei dizia: se você deitar com uma mulher, cometer adultério, você está em pecado. Jesus disse o quê? Não precisa deitar com ela não. Não precisa nem deitar. Jesus disse: se você olhar com um olhar impuro, você já pecou. E agora? Era mais fácil antigamente, hoje? Era mais fácil antigamente, irmão. Sabe por quê? Porque antigamente você podia ficar com ódio do seu irmão, podia ficar com raiva dele, mas se você não tocasse nele, você estava livre. Não é verdade? Você só seria condenado se você enfiasse a faca nele. Aí, irmãos, tem até crente que se gaba: rapaz, eu estou com a raiva, estou com ódio do meu irmão, mas eu não meti a faca nele, eu estou bem. Não dei um murro na cara dele, estou livre. Não, quem disse? Se você ficou com raiva do irmão, falou mal do irmão, disse maldito, você já matou o irmão. E agora? É mais fácil viver na lei ou na graça? Na graça, irmãos. A única coisa da lei era o seguinte, né? Que tinha pecado lá que pecou, meu irmão, morria na pedrada, né? Na graça ainda tem, né? Deus ainda deixa, mas lá na lei era, né? Era na pedrada que resolvia o problema. Mas, irmãos, então assim, a nossa justiça tem que ser superior à dos escribas e dos fariseus. Se no Antigo Testamento, irmãos, né, era 10%, o Novo Testamento diz o quê? Que tudo pertence a Deus. Não é 10% mais não, irmão. Sabe quanto é agora? 100%. 100% do que você recebe é de Deus. Deus permite que você fique com 90%.
Porque a Bíblia agora diz que tudo é de Deus, 100% agora é de Deus. Na lei era 10, agora é 100. E aí? Agora é 100. Agora é 100. Irmãos, a nossa justiça, na realidade, 10% é assim, é uma base, é o mínimo. Porque o crente, nós devemos ir além dos fariseus, dos escribas. Agora o problema deles, irmãos, é que eles faziam exteriormente para aparecer. Jesus está dizendo aí também que nós devemos fazer de coração, amém? A nossa justiça exceder a dos escribas e dos fariseus nesse sentido. É que eles faziam de aparência, eram sepulcros caiados. Nós devemos fazer de sinceridade e de coração, amém? Então Jesus está dizendo, em outras palavras, olha, vocês têm que ir além deles. Vocês não devem se acomodar o que eles fazem, vocês têm que ir mais além. Vocês não devem pegar o que eles fazem, fazer e achar que tal é o máximo. Não, vão além, excedam a justiça deles. Então, irmão, se o povo judeu dava 10%, a gente que é crente, cristão, a graça do Senhor está na nossa vida, a gente deve pensar até além, viu? Pensa mais. Tem crente até que dá mais do que 10%, viu? Eu conheço crente que dá mais de 10%, dá 15%, dá 20%. Ó, irmãos, é além. Então, essa história de que a lei, de que o dízimo está restrito à lei, e que hoje, irmãos, isso não, quando a gente lê a Bíblia, lê o Novo Testamento, e eu vou citar novamente, Hebreus 7, 8. O autor da carta aos Hebreus, ele fala que Abraão estava dando dízimo a Jesus. Não tinha nada a ver com a lei naquela época. Então, não tem nada a ver com lei. Não tem nada a ver com lei. Agora, irmãos, eu não devo dar o dízimo no espírito da lei. O que isso significa? Né? Tem gente que dá o dízimo como barganha. Eu dou o dízimo e Deus está obrigado a me abençoar. Não é assim, irmãos. Não é barganha. Não é comércio. Nós vimos que o dízimo é um ato de adoração. Você não deve estar preocupado com isso. Na hora de dar o dízimo, ofertar. Eu dei 100, agora eu vou receber 1000. Porque, irmão, se você for assim, tem até crente entrando na justiça para rever o dinheiro que deu na igreja, em igreja. Porque ele diz, não, ele foi lá no delegado, é o seguinte, eu dei 100, me disseram que se eu desse 100 ia receber 1000, até hoje eu não recebi, eu quero meu dinheiro de volta. Ô, irmãos, igreja não é banco. Né? Não venha com esse conceito não, que Deus não quer. Não venha com essa mentalidade de lei, né? Não, irmão, não é isso. Se você dá o dízimo dessa maneira, você está perdendo, você não sabe o que é dizimar. Irmão, dizimar deve ser um ato de alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Se você dá o dízimo enfesado, emburrecido, vai com o seu dízimo para... Vai para outro lugar. Viu? Mas Deus não quer dízimo desse jeito, não. Dízimo amarrado, chorado, né? Parece que tem sangue no envelope. Meus, misericórdia, né? Aquele dízimo foi, né? Não, irmão, Deus não quer. Vai para sua casa com o seu dízimo, fica com o seu dízimo. Não, irmão, que é isso? Dê com alegria. Amém? Agora você só vai dar com alegria se você entender que dízimo é adoração. Que você está agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Amém? É isso que Deus quer que você entenda, irmão. É isso que Deus quer que... Então, irmão, tem que dar, né? É isso. Jesus, ele, né? E com certeza, irmão, Jesus, ele dava o dízimo, né? Provavelmente, porque, né? Ele era um servo de Deus, ele era o próprio Deus, ele dava o dízimo. E aí, irmãos, nós temos que entender essas questões, essas coisas, para Deus, né, estar feliz com a gente. Eu também não creio, irmãos, eu não creio. Alguns pregadores dizem isso, que quem não dizima vai para o inferno. Eu não vou afirmar isso, né? Porque tem gente que dá o dízimo também, né, rapaz. Se eu não der o dízimo, eu vou queimar no fogo do inferno com o capeta. Então é melhor dar o dízimo, né? Tem igreja que ameaça. Olha, ou dá o dízimo, né? Ou dá ou desce. Ou o pau vai quebrar. Irmão,
Aí não é perder o sentido, entendeu? Não é carnê, não é baú do Silvio Santo, não é Jequiti, não é esse negócio para pagar o... Não, irmão, dízimo não é isso. Dízimo é uma coisa tão bonita, irmão, tão linda, né? E que a gente precisa entender o princípio que está por detrás do dízimo, né? Deus quer nos abençoar através do dízimo, mas não nesse negócio de dar e troca, dar e troca, dar e troca, dar e troca. Não é isso, irmãos. Não é isso. É uma forma que você tem de gratidão a Deus. A gente canta, né? Sou grato por tudo que tenho, tesouro maior deste mundo é meu dado. E aí, sim, irmãos, então, né? Cadê a sua oferta de amor, né? Não é só dízimo não, mas aí entra oferta de amor, oferta de gratidão, uma oferta especial. Você já preparou sua oferta especial para Deus, né? Cadê sua oferta especial, irmão? Então é assim, irmãos, né? A gente precisa se desenvolver mais nessa área. Tem crente truncado nessa área. E o pior, irmão, tem crente que não dá e ainda diz os outros para não dar. Ainda tem esse tipo de sujeito miserável, casquinha do diabo dentro da igreja. Meu irmão, vai para outra igreja, meu irmão. Se você é contra, vai para outra igreja. Tem igreja aí que não dá o dízimo. Tem igreja aí que tem desconto no dízimo, baixou para 5%. Vai para essa igreja. Por que fica? Eu só não entendo isso. Fica aqui como entravancando, fica na igreja. Tanta igreja por aí. Abriu até uma agora aqui perto. Vai para lá, meu irmão. Uma pertinho agora na Ladeira de Santana. Mas não fica aqui não, irmão, né? Infernando, botando um minhoca na cabeça dos outros, né? Por que fica na IBMI? Eu não entendo. Às vezes é contra o trabalho de carnaval. Por que fica aqui? Vai para outra igreja que não faz impacto carnaval. Vai para outra igreja. Ô pastor, o senhor está sendo... Irmão, eu estou sendo sincero e honesto. Se eu não gosto da comida que o restaurante me serve, eu procuro outro. É ou não é? Eu procuro outro. Agora fica aqui, irmãos, né? Né? Até na hora da oferta fica... Não dê não, não dê não. Vai procurar o que fazer, meu irmão. Vai, vamos dizer antigamente, vai se catar, meu irmão. Vai se catar. Mas, irmão, fica. Você pode ter sua opinião a respeito do dízimo, mas não fique contaminando os outros, né? E não fique num lugar que você não concorda, né, irmão? É uma série de coisas. Eu não concordo com pastora na igreja. Então por que fica aqui, irmão? Sabe que aqui tem pastora? Vai para a igreja que não tem pastora. Amém? Mas fica aqui e fica. Meu irmão, para que fica aqui, irmão? Tem muita igreja boa aí, melhor do que a IBMI. Vai para lá. Essa igreja aqui não é a melhor que tem. Vai para lá, meu irmão. Você fica aí se prejudicando, né? Fica murmurando. Você não cresce na fé. Você não desenvolve sua vida espiritual. Sua vida espiritual é um travanco. Você não cresce financeiramente. É por isso. Quando você podia estar feliz e alegre em outra igreja, irmãos. Você não é obrigado a ficar aqui. Entendeu, meu irmão? Eu falo isso porque eu te amo. Quero ver o seu bem. Para que você seja feliz numa outra igreja. Fique satisfeito e contente. Não é verdade? Então, irmãos, é a mesma questão do dízimo. Por que você fica numa igreja que você não concorda com essa prática? Não é verdade? Né? Se você quiser, eu posso até pesquisar e indicar a igreja para você que não dá o dízimo. Eu faço esse trabalho, não se preocupe não. Eu pesquiso. Olha, aquela igreja ali, não, você pode ir que você... Pronto, irmão. Você vai ficar alegre e feliz. Não é verdade? Agora, se você é membro da IBMI, você tem que estar dentro da visão da igreja. Você tem que concordar com a igreja. Não é verdade? Senão você não vai ser bênção aqui neste lugar. Você vai ser pedra de tropeço. E não é bom para a sua vida, né? Como pastor eu te digo isso. Não é bom para a sua vida, né? Não é bom. Eu dou esses conselhos às vezes para pessoas aqui. Olha, eu acho, a pessoa vem conversar comigo, pastor, olha, eu acho que a sua igreja não é essa não.
Eu acho que tem uma igreja que se encaixa melhor com você. Eu até digo, aquela igreja ali vai se encaixa melhor para você. Olha, tem igreja aí que é... Não. Então, mas se está aqui, né, tem que estar de acordo. E essa questão do dízimo é isso também, né? Dízimo, trabalho no carnaval, noite na roça, tantas outras coisas, que a gente faz missões. A pessoa tem que ter essa visão, concordar com isso, né? Tudo que é feito sem fé é pecado, entendeu? Então você tem que estar num lugar que você creia, que você acredite, que você vista a camisa, né? Que você não fique de espectador. Porque como eu falei, irmãos, graças a Deus, hoje tem muita igreja. Tem igreja de tudo que é tipo, amém? Se você gosta de igreja de maca, pastor, eu gosto da maca. Tem igreja da maca, né? A igreja da maca, vai para a igreja da maca. Tem igreja que não bate palma, vai para a igreja que não bate palma, né? Tem vários tipos de igreja, irmão. Entendeu, irmão? Mas aqui tem os princípios, tem os valores, né? E cada igreja é diferente da outra, não é verdade? Então, ore a Deus nessa manhã, Senhor. Eu quero, ó Deus, quero dar o dízimo, Jesus. Se você não tem dado o dízimo, né? É como eu disse, eu não acredito que vá para o inferno, não acredito, mas assim você está perdendo uma bênção. Você está, né, deixando de receber bênçãos do Senhor, eu acredito. Aí eu acredito. Algumas bênçãos você deixa de receber. Porque, irmãos, há um princípio que não tem nada a ver com o Antigo Testamento, que diz assim: quem semeia muito, colhe muito, e quem semeia pouco, colhe pouco. Vai me dizer que isso aí é do Velho Testamento? Não, isso é um princípio bíblico, geral. E que o dízimo está incluído nisso aí. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E quando a Bíblia fala disso aí, irmão, está falando de dinheiro, viu? Paulo está falando a respeito de oferta, de dinheiro. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Amém? Fica de pé e vamos orar. Vamos fazer uma oração. Voltando aqui, viu, aos líderes, viu, vocês são líderes, viu, sejam fiéis, viu? Não é que eu esteja sabendo de nada não, viu? Estou sabendo de nada. Aqui eu não pego o relatório de quem dá dízimo ou quem não dá na secretaria, viu? Mas eu desconfio, né? Só desconfiança. Dê o dízimo, viu? Você que é líder, para Deus te abençoar também. Você que é diácono, viu? Diaconiza. Vocês que tocam aí, viu? Cuidado. Vocês que tocam aí, estão aqui em cima, para que não haja problema aqui em cima, né? Espiritual. Não é verdade? Você que trabalha, é líder de ministério, né? Líder de ministério, líder em geral, né? Porque tem que ser os primeiros a dar o exemplo, não só no questão do dízimo, mas em tudo, viu? O líder tem que dar exemplo em tudo, na maneira de se vestir, na maneira de se comportar. Se não quer dar o exemplo, não seja líder, viu? Fica no banco da igreja, é melhor. Porque no banco da igreja, irmão, fica lá no cantinho, né? Ninguém vê, tá vendo? Fica lá. A opção de muitas pessoas é ficar no banco, né? Mas se você quer realmente ser um líder, quer estar, você tem que dar um exemplo. É o preço que tem que ser pago para ser um líder, viu? Ser obediente, né? Fiel. Esse é o preço. Então, se você não está disposto a pagar, entrega a tua liderança, viu? Não tem problema nenhum. Mas seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus falou com você nesta manhã. Deus falou ao seu coração. Então você vai dizer: Deus, eu quero te adorar, Senhor, com os meus dízimos. Deus, eu quero te agradecer, Deus, através também dos meus dízimos. Deus, eu quero, né,
Eu quero que o Senhor ocupe o primeiro lugar na minha vida. Eu quero demonstrar isso através dos dízimos. E eu creio que Deus também vai abençoar aquelas pessoas que estão desempregadas. Mas você tem um desejo muito grande no seu coração de ofertar, de dizimar. E você fica triste porque você não pode fazer isso. Continue com seus olhos fechados. Eu fui visitar um irmão que já faleceu há poucos dias. Já estava assim, desenganado pelos médicos. E eu conversando com ele, ele disse para mim: pastor, por favor, abre esse armário aí. Estava sentado lá do armário. Eu abri, tinha um envelope. Esse envelope que a gente usa aqui na igreja. Esse pastor, por favor, não estou podendo ir para a igreja. O senhor está me vendo aqui em cima dessa cama. Mas por favor, pastor, pega o meu dízimo, entrega lá na igreja. Fidelidade, irmãos. Mesmo no momento tão difícil, ele não se esqueceu do dízimo. Ele não se esqueceu. No momento tão difícil da vida dele, ele queria adorar o Senhor. Mesmo doente, mesmo numa cama. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. O Senhor pede tão pouco. E muitas vezes temos sido infiéis. Ó Deus, tem misericórdia da tua igreja. Ó Deus, o Senhor quer nos dar experiências através do dízimo. O Senhor quer nos dar testemunhos para contarmos aqui na frente. Milagres que o Senhor vai fazer em 2019. Coisas que o Senhor vai operar nessa área também material e financeira. Senhor, que sejamos fiéis nas ofertas e nos dízimos. Pai, tira essa nossa visão de ver o dízimo como moeda de troca, como barganha. Mas que a gente sinta alegria, Pai, prazer, satisfação ao dar o dízimo. Que não haja nenhum peso no nosso coração, Pai. Porque o Senhor ainda permite que fiquemos com 90%. Porque na realidade tudo é do Senhor. Nada nos pertence. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos aqueles que nele habitam. Do Senhor é o ouro, do Senhor é a prata. Deus é o Senhor que nos dá força para trabalhar. Se não fosse essa força, nós não estaríamos trabalhando, não estaríamos recebendo dinheiro, salário. É o Senhor que proporciona tudo isso. Ó Deus, que haja sempre mantimento na tua casa. Deus, eu creio que o Senhor falou nesta manhã. O Senhor falou nesta manhã. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Nos dá entendimento, ó Deus. Que não sejamos mesquinhos. Ó Deus, que a gente não fique se apegando, ó Deus, a argumentos para não dar dízimo nem ofertar. Pai, tem misericórdia de nós.
Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, abençoa esta igreja. Abençoa os membros da IBMI, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda e nos fortalece. Muito obrigado, ó Deus. Cremos que o Senhor vai abrir as portas, janelas do céu, para, ó Deus, aqueles que têm sido fiéis nas ofertas e nos dízimos. Muito obrigado, ó Deus. Continua nos abençoando nesta manhã. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Fala com seu irmão. Diga: ô meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Dê as boas-vindas a essa pessoa que está do seu lado. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? O seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído. Porque dele para ele são todas as coisas.
Glória a Deus. E aí, irmãos, eles estão aprovados ou não? Então, palmas para Jesus então. Glória a Deus. Irmãos, a irmã Carla, que fez o curso, ela quer dar um... Vocês podem continuar aqui? Ela quer dar um breve testemunho de uma bênção que ela recebeu na família dela, a cura do filho. Cadê a irmã Carla? Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Eu vou ser rápido e breve. Há muitos irmãos têm me acompanhado, né? O que o Davi sofreu. E hoje eu vou testemunhar um pouco. Davi começou com uma febre e foi para o médico e foi diagnosticado como virose. E eu retornei para casa, e ao retornei para casa a febre não passava. E Davi, a gente voltou com ele para o médico. E ao voltar para o médico, a médica fez um raio-x e já levou direto Davi para a UTI para descobrir o que estava com pneumonia. E me emociona demais. Glória a Deus. E eu estou aqui para testemunhar o quão grande é o meu Deus. Eu agradeço a todos os irmãos pelas orações. Davi está aqui, a prova viva do milagre de Deus. A semana passada nós retornamos para o médico para fazer a revisão e o médico cirurgião disse: mãe e pai, o pulmão de Davi parece que nunca teve nada. Glória a Deus. Mãe, o trauma é seu. Davi pode tomar sorvete, ficar sem camisa, andar descalça. Ele pode fazer tudo porque ele nunca teve nada. E glória a Deus. Quem te curou, filho? Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar, né? Agradecendo pela vida de Davi e agradecer pela vida desses irmãos também. Orar por eles. Pai, queremos te agradecer pela vida de Davi, pelo milagre que o Senhor operou. Ó Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. O Senhor é Jeová Rafa, o Senhor que cura, Pai. Continua abençoando o Davi, seus pais, toda a sua família. Abençoe esses irmãos também que se formaram, que eles possam usar esse dom, Pai, esse talento, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus.